Deixa eu falar aqui, ó, sobre aquela imagem lá que o Milton postou, aquele esqueleto lá, sim, ele é feito de plástico. Só que tem uma coisa, tem uma caverna lá que foi encontrado o esqueleto. Eles não podem deixar o esqueleto original na caverna, que vai servir para a visitação, porque as pessoas vão destruir, isso é um fato. Então eles recolheram o esqueleto do gigante, criaram uma réplica igual de plástico e estavam exibindo. Aquela réplica lá que o Milton demonstrou foi réplica de esqueletos achados que são exibidos de plástico, porque se fosse o original, as pessoas podiam destruir. Olha só, eu tenho fotos minhas que eu fiz de lado de múmias e que eu poderia ser preso. Depois que eu fiquei sabendo que eu não podia bater foto do lado de um sarcófago, porque o flash da luz da câmera desgasta o sarcófago. Assim. Qualquer museu assim. Pois é, mas na época eu era muito jovem, e não sabia. Então eu aprendi com o tempo que certos achados não podem ser expostos ao público, então é colocado de plástico. Então não é que o gigante é falso, e sim, aquela que está à exposição não pode ser o verdadeiro, porque vai desgastar o material original, isso é um fato, tá? E sobre a questão é o seguinte, meu canal está aberto a qualquer pessoa, lá a gente expõe o que a gente pensa, você não é obrigado a pensar como eu, porque se todo mundo pensasse igual, o mundo seria chato, seria uma bosta. O certo é a gente pensar diferente. Agora a gente tem que ter um mínimo de respeito para entender que enquanto umas pessoas fazem umas pesquisas, tem outras pessoas que estão pesquisando do outro lado. Se você não tivesse essas pessoas pesquisando, o mundo não teria conhecimento vasto, não teria se descoberto tantas coisas, não teria, como é que se diz? A gente não teria tantos livros diferentes sobre tantos assuntos, certo? Então, enquanto outras pessoas estão perdendo tempo com certas coisas, eu estou perdendo meu tempo com isso, que é algo que me interessa. Me interessa conhecer como foi o passado da humanidade, como vai ser o futuro. Eu não tenho medo de morrer, eu estou em paz espiritual. Já fui ateu, hoje não sou, não critico quem é ateu, porque meu pai, minhas irmãs são ateus. Eu tenho 3 irmãs que são ateias, respeito, é a opinião deles. Apesar de que quando passam um perrengue, às vezes vai orar para Deus, mas é cada um. Então, assim, eu não tenho medo de morrer ou ir para o inferno. Então, minhas coisas pessoais, não estou montando religião, porque eu não quero ser responsável por ninguém, certo? Cada um que se vire, esse é o meu pensamento. Não sei nem se eu vou me salvar, estou tentando. Então, o canal está lá. Eu tenho mais de 1000 vídeos, tá? Vou continuar fazendo pesquisa, expedições. Tem o Monte Roraima, tem a Amazônia. Esses dias estou indo para o Rio de Janeiro ver minha família, talvez lá dê uma volta, rever alguns terraplanistas. Então é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Hoje a gente foi mais educado, na última aí quase que eu e o biólogo se mata, mas hoje agora foi melhor. Talvez até possa ter outras lives depois, né? Então é isso. Outra coisa, eu vi uma galera dizendo assim, que o Juca tá indo no canal do cara porque quer inscrito. Olha, eu quero que vá se fuder a pessoa que fala isso. Eu já tive em canal com mais de 500 mil de pessoas, tá? Certo? Então quer dizer isso aí, eu não vou em canal de ninguém por causa de inscrito. O meu canal, se for questão de dinheiro, dá muito bem, daria para me viver só do dinheiro que eu ganho do YouTube, mas eu não foco nisso, certo? Então, assim, nunca fui no canal de ninguém, já fui em canal que o cara tem o quê? 100 inscritos, e fui em canal que o cara tem muito mais. Então, essa retórica não é. A questão é o debate. Com isso, eu aprendo o pensamento do biólogo, ele aprende um pouco do pensamento dessa galera que é terraplanista, tem mais de 12 milhões no Brasil, terraplanistas, certo? E aí todo mundo enriquece, ninguém é obrigado a concordar comigo. Desculpa aí a demora, um beijo no coração, valeu a todos e pode entrar em contato comigo, tá? Valeu. Tô saindo aqui, tá? Um abraço, seja bem-vindo. Milton, contigo. Pode fazer propaganda à vontade, fica livre, tá? Pois é, obrigado também pelo espaço aqui, né? A gente gosta sempre de debater, né, nos nossos grupos, tanto do Facebook quanto do WhatsApp, ou no canal do YouTube também. A gente sempre procura debater com diversos tipos de pessoas, né? O meu grupo do Facebook principal, né? Terra Plana Brasil exclusivo, tem mais de 35 mil membros, é um grupo fechado, tá? Já foi reduzida 2 vezes pelo Facebook pela metade, né? Então ele já era para estar muito maior, né? Mas estamos ali, tá? No YouTube eu ainda sou pequeno, né? Então era mais o Facebook, tá? Meu canal também é Milton DP. A gente sempre está pronto para o debate, né? Mas a questão é o seguinte, tá? O principal que eu sempre coloco, a mesma coisa que quando a gente debate com os globalistas, globistas, ou como quiserem se chamar, tá? É que é o seguinte, a gente mostra fatos da realidade, tá?
ou até fatos que representam a realidade, né? No caso ali, que o Juca falou muito bem, né? É claro, né? Óbvio que o esqueleto original já não está mais ali, né? Mas agora, por isso dizer que é falso, aí já a história muda totalmente, né? Mas a questão é que a gente mostra fotos, a gente mostra vídeos, a gente mostra livros, a gente mostra muita coisa de material real, né? Que existe, tá? E do outro lado, tá? Seja em qual dos meios que a gente... ter uma amostra, né, cara? Só vídeo e foto. Não podia ter uma pequena amostra? A gente não precisa muito, não. Sim, mas só que quem é que tem essas amostras? São justamente os que fizeram as escavações. Não, mas vocês acharam a cabeça de gigante. Era só ir lá pegar a amostra. Olha só, a grande maioria de todos esses achados, e isso é notícia, isso é fato, foi comprada pelo Smithsonian. Eles têm o maior acervo hoje ele estava do lado da cabeça, gigantes. não podia ter pegado uma lasca da cabeça? Só uma lasquinha, não precisa ser a cabeça, não. Olha, aí você tem que perguntar para os que acharam ele, né? Mas agora, olha só, se eles venderam, deve ter sido por uma grande fortuna, tá? E eles também, obviamente, devem ter assinado algum... O cara estava do lado de uma cabeça de gigante. Algum trato Qual a dificuldade dele pegar uma lasca da confidencialidade. cabeça e trazer como amostra? Você sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Porque isso comprovaria o fóssil. Acabou. Ah, tá. Eu vou, por exemplo, lá no museu e eu vou, digamos assim, roubar uma amostra daquilo ali mostrando a cabeça de um provar. gigante. Porque ele não foi ali e pegou uma pequena amostra, visto que seria algo internacional, que tornaria o prêmio Nobel, etc. Uma pequena lasca. Uma pequena lasca. Ou alguma lasca que esteja perto, não precisa nem tirar. Algo que caiu no chão, para ele pegar e trazer para a gente fazer uma análise. Inclusive, o Alessandro tem uma universidade que está à sua disposição para você enviar a amostra e ele vai fazer a análise lá e olha, nós 3 vamos ganhar o prêmio Nobel, nós 4, né? E eu vou ficar muito feliz. Mas aí eu pergunto, por que aqueles lá que fizeram esses achados, né? Por que eles então não se interessaram nisso? Porque eles eram gente simples, não, eles eram gente simples que simplesmente não vão nem sequer pensar numa coisa dessa aí. Se eu achar uma pedra, que eu não sei nem direito o que é aquilo ali, né? Não tô nem falando daquela cabeça, tá? Acharam uma pedra, tá? Não sabe o que é aquilo ali. Alguém que viu sabe o que é aquilo ali. Por exemplo, que é uma pedra de, digamos assim, por fora tem outra coisa e por dentro tem um diamante, por exemplo, ou ouro, né? Ele vai lá e compra, eu te ofereço R$100 por ele. Ah, tudo bem, essa pedra não vale nada mesmo, vende ali para o outro, né? E o outro ganha uma fortuna em cima daquilo. Você sabe muito bem que tá cheio o mundo disso. Ô, Milton, eu posso te explicar essa questão aí, por exemplo, porque você falou, por exemplo, dando o exemplo lá da pedra do gigante, da cabeça lá que parece um ET e tal, que vocês viram lá, que vocês foram, não sei se você estava junto. Não, eu não tô falando daquilo ali, não. Tá, mas só dando o exemplo daquilo. Tá, mas vamos dar o exemplo daquilo ali. Eu já, por exemplo, ontem eu sugeri, foi ontem, antes de ontem, não lembro, né, que sugeri pro Juca dele mandar algumas amostras daquilo ali ou de outras coisas que eles encontraram pra gente dar uma analisada e vocês podem mandar também para outros locais para não ficar só confiando em mim, né? Ah, vou mandar para o Alessandro, mas o Alessandro é claro que ele vai fazer uma análise e vai ser, né, tendencioso. Talvez vocês tenham esse pensamento. Mas vocês podem, por exemplo, pegar amostras e mandar para outros tipos de instituições, universidades, trabalharem de forma independente. E vocês podem também, inclusive, acompanhar. Arrancando fragmentos das amostras. Não, mas acontece o seguinte, que se você sabe um pouquinho disso aí, você sabe que petrificação, ela substitui os elementos orgânicos. Sim, mas a análise vai mostrar isso. A análise vai mostrar isso. A análise mostra, por exemplo, se é o tipo de rocha, sei lá, se é um granito, se é um basalto, a gente faz uma análise geoquímica, pronto, matou. Que é diferente de um fóssil, né? Mesmo que tenha substituição, depende do contexto que ele foi formado, a gente consegue ter uma assinatura, que a gente chama de assinatura. Pois é, mas só que isso não é de interesse dessas pessoas que fazem isso. Aí me diga, mas é de vocês. De vocês não, pode ser de algumas pessoas. Tem interesse meu, eu quero ganhar o prêmio Nobel, eu quero. É interesse nosso e eu acho que de vocês, porque vocês estão querendo, por exemplo, mostrar uma suposta descoberta nova. Olha, descobrimos que tem gigante. Eu concordo com vocês que seria uma descoberta fantástica. Realmente existiu um ser humano daquele jeito, né? Uma figura humanoide daquele tamanho. É algo assim que seria inexplicável de acordo com o conhecimento científico que a gente tem hoje. A gente teria que buscar mais respostas para saber como que foi possível surgir uma criatura daquela e assim por diante. Então, o primeiro passo é saber, será que é um fóssil mesmo? Como é que a gente faz para diferenciar um fóssil de uma rocha? Por exemplo, eu te pergunto, vocês já foram buscar literatura? Porque assim, para vocês questionarem, fazer esse tipo de questionamento, eu concordo, é importante que seja feito o questionamento.
Mas a gente também não pode fazer questionamento sem... não estou falando que vocês são burros, tá? Questionamento sem inteligência. É o questionamento, estou falando da pessoa de vocês, tá? Que é você pegar e ver o que a comunidade científica já tem sobre aquilo, o que é falado, o que já tem de conhecimento sobre fósseis, sobre formação de rochas. Mas a gente procura fazer justamente isso. Então, mas... Aí me responda uma coisa, então. Me responda uma coisa. Se isso aí é falso, como vocês gostam de dizer, né? Por que o Smithsonian, por exemplo, está recolhendo todos esses fósseis, todos esses achados aí de todos os museus, ou de pessoas, ou de lugares particulares que tem isso aí? Por que o Smithsonian está pagando por algo que é falso? Qual é a razão disso aí? Qual é o sentido disso? Todas essas coisas estão lá no acervo do museu? Eles estão em exposição no museu? É isso que você está falando? Estavam em exposição, por isso justamente que se tem fotos, as únicas fotos que ainda agora tem não tem hoje mais? São as fotos de anos atrás, ou de mais de uma década atrás, tá? Mas e não, justamente não hoje não tem mais, porque justamente o Smithsonian, um dos principais, né? Ele foi recolhendo, comprando esses fósseis praticamente do mundo inteiro. Aí por que eles vão pagar por alguma coisa que é falso? O Smithsonian tem quantos anos de idade? Não sei, não interessa, mas acontece que os donos deles são interessa, porque mais veja, do que muito antes dele bilionários. existir, a descoberta dos fósseis já tinha sido feita. Então, a desculpa é que agora existe um cara que está comprando a parada e não pode mostrar pra gente, e portanto... Não é agora, tem um cara que está comprando um monte de besteira, e aí ele é verdadeiro. Olha, olha só, tem por exemplo um dedo. Tem um dedo que ele estava guardado, tá? Ele estava em posse de um monge, se não me engano, um monge, um padre, alguma coisa assim, tá? Tinha toda a documentação, inclusive, daquele dedo. O dedo, ele tinha mais de 15 centímetros, tá? Inclusive, as fotos que foram tiradas deles ali, próstata, né? Mas aí é que tá, olha só, a gente fala de uma prova, tá, de que tinha aquilo ali, de que existia aquilo ali, inclusive, não, a gente tem as fotos, tá? A única coisa é que o dedo, por exemplo, Milton, ele eu vou pedir para você, para você terminar, porque, olha só, na boa, você trouxe fotos do Orkut, e fotos sem fonte, e fotos de bicho de plástico, para com isso, tá? E a gente sabe muito bem que não funciona assim. O outro trouxe uma pedra que não tem nada mais do que um buraco e ele fala que é uma baleia, então parou aí. Se despede da galera para a gente continuar aqui a nossa live só com a nossa galera. A gente está na educação. Pois é, eu simplesmente queria entender para vocês o que é realidade, o que é foto. Simples, pega uma amostra do vídeo da cabeça lá e traz para a gente. Eu não tenho uma amostra, como é que eu vou mostrar uma amostra? Eu mostro o que eu tenho, mas acontece que eu tenho milhares de fotos. Mas o teu amigo foi lá. Porra, não, eu não estou falando daquela pedra lá, eu estou falando de outras coisas, vocês estão falando só daquela pedra ali. Eu estou falando de outros milhares de casos pelo mundo inteiro. Já está terminado isso. Você tem foto de esqueleto de plástico. Fala pra gente aí o... Mas e vocês têm o quê? A gente tem eu tenho milhares de fotos, o que vocês têm? O Alessandro tem com ele milhares de fotos na faculdade. Ponto, acabou. Não chega a milhares, mas tem alguns lá. Fóssil do quê? Não, fóssil do quê? Não, tem de várias coisas. Tem fóssil de, por exemplo, de conchas, de pequenos moluscos. Concha existe hoje, tá? Qual é a novidade? A gente tem fóssil de preguiça gigante, que não existe mais. Tá? Tem não, fóssil... Você tem um pedaço de alguma coisa que vocês disseram que é uma preguiça gigante. Eu conheço a história. Trilobito existe? Ai, meu pai. Não, olha só, eu conheço a história disso aí. Eu sei que vocês têm um pedaço de alguma coisa que simplesmente fizeram uma modelagem e disseram que é uma preguiça gigante. É fragmento, mas a gente tem vários exemplos de fósseis completos. No local que eu trabalho não tem fóssil completo, mas tem em outros museus do mundo que a gente faz um trabalho de anatomia comparada. Anatomia comparada, entende? Não é, a gente não inventa as coisas. Então, por exemplo, é como se você tivesse... vocês não acabaram de mostrar ali o exemplo do crânio do gigante? Ele é inteiro? Ele é inteiro? É a mesma coisa. Então, tem algumas partes que são inteiras, sim. Não, só tem uma parte do crânio que eu tô vendo ali. Ele não tá esqueleto inteiro. Tá, mas me explica, por que aquilo lá é fotos de museus? Por que estava em museus aquilo ali, se não era verdade aquilo? Você falou em fóssil, tá? Mas eu tinha aquilo lá em museus, tá? Então, tchau para vocês. Vocês mentem, vocês gostam da mentira e não vocês não mostram nada, tá? Boa noite para vocês, tá? E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau. Um abraço. Você aguarda só um minuto para eu abrir a porta aqui pro gato, mas eu já vou colocando aqui e você pode ir falando. Beleza. Do jeito que você quiser. Tá, eu vou só explicar pro pessoal aqui.
Essas rochas redondas que ele mostrou, pessoal, eu até pedi para eles, né, a fonte de tudo isso, para a gente dar uma olhadinha, porque pode ser que tenha casos e casos, né? Pode ser que tenha fenômenos geológicos diferentes que explicam aquelas estruturas, né? Então a gente precisa saber exatamente a procedência, tudo, para poder se tem já trabalho em cima daquilo. Mas, de uma forma geral, essas estruturas redondas, por exemplo, né, elas são aquilo que nós chamamos de bombas vulcânicas, e olha o tamanho dela, né? Ela não é uma semente. O que é uma bomba vulcânica? É uma rocha formada por magma, que é expelida, né, com muita violência dos vulcões, e aí quando ela é lançada na atmosfera, inclusive a gente tem até fotos, né, de bombas vulcânicas atuais, né, isso aqui, por exemplo, né, em processo de formação. Essa daqui ela já não está em formato tão redondo, um pouquinho mais disforme, tá? E quando ela vai resfriando, vai formando essas estruturas, tá? Então são nada mais do que as chamadas bombas vulcânicas, né? Isso aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui essa imagem aqui. Deixa eu pegar essa daqui, por exemplo, é uma outra, né? É um pouquinho menor, né? Mas olha só o formato delas, né? Então elas chegam por conta do lançamento dela na atmosfera e da maneira como ela vai sendo lançada com muita violência, às vezes ela gera, né, esses formatos diferentes, tá? Então a gente tem explicação geológica, inclusive com fenômenos observáveis dessas estruturas. Algumas podem ser muito grandes mesmo, tá bom? Então, provavelmente não são sementes gigantes, né? Mas seriam essas possíveis bombas vulcânicas. Teria que ver o caso ali das fotos que eles estão falando, né? Que eles estão mostrando. Deixa eu interromper minha tela aqui. Tá? A gente teria que ver, né, com mais clareza ali aquelas fotos para poder ter certeza, né, realmente do que se trata, que tipo de rocha que é, e aí tem umas explicações, né, mas aparentemente seriam essas bombas vulcânicas.